Hoje nós vamos de novo falar nas cartas de Cristo à igreja em Apocalipse. Nós vamos abrir as Bíblias em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler dos versos 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, ao abrirmos a Tua palavra, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor capacite o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite através do texto sagrado, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe aqueles que também estão assistindo online, Senhor Deus, e que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, que possamos pensar, refletir sobre ela, não somente hoje, mas durante toda a semana, e que ela possa gerar transformação nas nossas vidas, ó Pai. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos falar da carta do Senhor Jesus para Esmirna, a única das 7 igrejas que não recebe nenhuma repreensão de Cristo. A única das 7 que não recebe nenhuma repreensão. Não porque essa igreja era perfeita, mas porque ela estava passando por perseguição. Cristo não aponta pecado, frieza, tolerância ao erro, abandono, nada disso. Ele vê uma igreja pressionada, perseguida, pobre, ameaçada, e diz: você é rica. Você é rica. Esmirna era uma cidade próspera, fiel a Roma, uma província romana, conhecida pelo culto ao imperador. Ou seja, confessar que Jesus é Senhor era um problema, era uma forma de confronto ao governo de Roma. Confessar que Cristo é o Senhor estava indo, assim como está hoje, na contramão da cultura, na contramão daquilo que a sociedade espera das pessoas. Estava indo contra uma religião pública, contra os interesses da cidade e dos que governavam a cidade. Seguir a Cristo tinha e tem preço. A grande verdade do texto que nós acabamos de ler é essa: Cristo chama a sua igreja para permanecer fiel em meio ao sofrimento, porque Ele venceu a morte e promete coroa da vida para aqueles que perseverarem. Essa é a promessa do Senhor para nós. Então Cristo, ele começa o texto se apresentando como aquele que venceu a morte, o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Em cada carta, Cristo se apresenta de forma adequada à condição daquela igreja. Nas 7 cartas, as 7 igrejas que nós vamos estudar juntos, você vai ver Cristo se apresentando de uma maneira diferente, para cada uma delas. Para Esmirna, então, ameaçada pela morte, o primeiro, o último, aquele que morreu, mas tornou a viver. Amém? Então,
Quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, significa que a história não está nas mãos da perseguição, a história não está nas mãos dos problemas que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, a história está nas mãos de Cristo. Antes de Roma, Cristo já reinava. E mesmo depois de Roma, Cristo continua reinando. É isso que nós precisamos entender. Ele é também aquele que morreu e tornou a viver. E aqui está o Evangelho no centro da carta. Cristo não fala sobre sofrimento como alguém que nunca experimentou a dor. Cristo, o homem de dores, como Isaías descreve, ele experimentou a dor, ele sabe o que é a dor. E ele diz para a igreja, fique firme, porque eu sei do que você está falando. Eu sei pelo que você está passando. Eu já passei por isso. O autor aos Hebreus, escrevendo acerca disso, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. O autor diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo, mas assim como nós, porém sem pecado. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça. Cristo nos chama a um caminho que Ele mesmo percorreu. Tanto que quando os seus discípulos começaram a falar e outras pessoas começaram a falar que iriam segui-lo de verdade, seja a qualquer custo, Ele disse, você quer me seguir de verdade? Então tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz é perseverar mesmo diante dos problemas. Tomar a sua cruz é seguir a Cristo, não importa o quê. Então Cristo nos chama a um caminho que Ele já percorreu. A coragem cristã, ela não nasce de autoconfiança. A coragem cristã, ela nasce da ressurreição de Cristo. Uma igreja de coração inabalável, como nós temos visto desde o começo do ano, que nós devemos ter um coração inabalável, não é uma igreja que nunca teme, não é uma igreja que nunca passa por problemas, não é uma igreja que não tem os seus percalços, mas é uma igreja que olha para o Cristo vivo e encontra nele força para continuar. Irmãos, nós precisamos olhar para aquele que pode nos dar força, é Ele que nos dá força para continuar. Depois, Cristo diz que conhece a aflição da sua igreja. E mesmo sabendo das aflições, Ele diz que a igreja é rica. Olhe para isso. Cristo diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A palavra conheço, ela é profundamente consoladora para nós. Porque Ele não diz, eu ouvi falar sobre você. Eu ouvi falar sobre as suas aflições. Ele diz, eu conheço, eu sei exatamente do que você está passando. Eu conheço a sua dor, eu conheço as pressões, as perdas, a solidão de ser fiel num ambiente hostil, a solidão de ser fiel onde ninguém mais quer ser, a solidão de ser fiel a vir ao culto quando ninguém quer vir, né? Eu conheço. Por trás dessa inversão, existe também uma profundidade cristológica. Ele diz, você é pobre. O Cristo diz, você é pobre, mas na verdade, você acha que é pobre, mas na verdade você é rico. Paulo escrevendo a 2 Coríntios 8, 9, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele diz assim, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, sendo rico, tornou-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está falando exatamente o que Cristo está replicando aqui agora na carta a Esmirna. A pobreza de Esmirna não é acidente, é participação no caminho do próprio Cristo. E mais adiante na série que nós vamos continuar, no capítulo 3, verso 17, nós vamos ver o contraste devastador que Cristo faz de Esmirna com Laodiceia. No capítulo 3 nós vamos ver a carta a Laodiceia. Laodiceia se dizia rica, mas Cristo declarou o seguinte, você é miserável, pobre, cega e nua. Ou seja, Esmirna aos olhos do mundo é pobre, mas rica aos olhos de Cristo.
Laodiceia, rica aos olhos do mundo e pobre aos olhos de Cristo. Cristo, irmãos, Ele não despreza a fidelidade escondida. Cristo não despreza a nossa fidelidade. Talvez você esteja cansado, talvez a sua fidelidade pareça invisível, talvez você está naquela fase de que nada dá certo. Parece que nada dá certo. Eu tento, faço as coisas certas, você até se indaga às vezes, e eu já ouvi muito isso. Pastor, eu tento fazer tudo certo, eu tento fazer as coisas direito, eu tento viver minha vida de maneira digna, e o outro que faz tudo errado, dá tudo certo para ele. Como é que é isso? Como pode? Eu digo para você, aquele que permanecer fiel terá a sua recompensa. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa recompensa não vai ser aqui. A nossa recompensa não é nesse mundo. É verdade, nós vivemos nesse mundo. E nós estamos cansados dele muitas vezes. E dos problemas também que nos afligem. A sua fidelidade parece que está invisível, você está sendo fiel e parece que Deus não está vendo, mas Ele está vendo tudo. E Ele vai recompensar no tempo certo. Cristo vê, e Ele diz, se você tem a mim, você possui uma riqueza que ninguém e nenhuma coisa no mundo pode dar. E mais importante do que dar, ninguém e nada nesse mundo também pode tirar. E Cristo então continua, e Ele revela a batalha espiritual por trás da perseguição e por trás dos problemas. Ele menciona a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O ponto aqui não é étnico, é espiritual. Havia pessoas que reivindicavam ser do povo de Deus, mas rejeitavam o Messias e perseguiam a igreja. Do mesmo jeito que existe gente que diz ser cristão, mas não vive como tal. E isso não é nada mais do que trazer vergonha para a igreja. Eu não sei o que é pior, perseguir ou trazer vergonha para a igreja. Mede aí na sua balança, depois você me fala. Eu não sei o que é pior, perseguição ou vergonha. Perseguição daqueles que não são crentes, pelo menos a gente sabe de onde vem, ou aqueles que se dizem que crente só traz vergonha para Cristo. Difícil de medir, não é verdade? Difícil de medir. Quando essas pessoas se opõem ao Evangelho, porque viver de maneira contrária ao Evangelho que você prega, você está se opondo ao Evangelho. Você não só está vivendo, você está se opondo a ele. Se opor ao Evangelho, servir aos seus próprios propósitos, é servir a Satanás. Quando nós nos opomos ao Evangelho, nós estamos dizendo, Cristo, você não importa, o que importa sou eu. E quando o que importa sou eu estou servindo a Satanás, o príncipe desse mundo. Ou seja, por trás da hostilidade visível, existe uma batalha muito mais profunda, irmãos. É como Paulo escreveu aos Efésios, sobre a batalha espiritual, Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas dessa geração. A batalha não é só carne, a batalha não é só carne e sangue, a batalha é também espiritual. E nós precisamos identificá-la. Porque muitas vezes a batalha vai ser na carne, e muitas vezes a batalha vai ser espiritual. Precisamos saber identificá-las. Satanás, ele odeia Cristo e tenta calar o testemunho da igreja. Às vezes, por perseguição aberta, às vezes por pressão cultural, às vezes, coloca em você a vergonha de ser identificado como um cristão. Coloca em você medo das consequências que você terá no trabalho ou na família se você dizer que é cristão. Numa congregação multicultural como a nossa, muitos conhecem de perto essa pressão. Muitos de nós, muitos de vocês talvez, quando você se converteu e disse para sua família, olha, a partir de hoje eu sou um cristão, talvez você sofreu rejeição. Nós temos histórias aqui, principalmente dos africanos,
principalmente de países muçulmanos, que quando eles se converteram, eles foram expulsos de casa. Tem irmãos aqui nessa igreja que foram expulsos de casa, foram deserdados pelo pai, porque agora eles seguem a Cristo. Em Éfeso, que nós vimos a semana retrasada, não passada, né? Semana passada foi o churrasco, não é isso? Semana retrasada. Nós vimos a carta de Cristo à igreja de Éfeso. Em Éfeso, o perigo era perder o amor. Cristo diz: você perdeu o seu primeiro amor, arrependa-se e volte a Ele. Em Esmirna, o perigo é abandonar a fé por medo. As estratégias de Satanás variam, mas o objetivo é sempre o mesmo: afastar a igreja da fidelidade de Cristo. É afastar você, é me afastar da fidelidade a Cristo. A igreja que tem coração inabalável não é ingênua sobre o mal. Não pode ser. Mas ela também não pode ser dominada pelo medo. Porque ela sabe que Cristo é o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? É Cristo. Ele é o nosso Senhor. Não é Satanás que é o nosso Senhor, é Cristo. Amém? Então Cristo, Ele prepara a sua igreja para sofrer sem medo. Cristo não diz que eles não sofreriam. Cristo, na verdade, nunca disse que nós não sofreríamos. Quem vive por aí falando que se você vir a Cristo você vai ser feliz para sempre é um mentiroso. Porque ele está prometendo as riquezas e a felicidade desse mundo. Eu posso dizer, se você estiver em Cristo, você será feliz para sempre. Por quê? Porque você estará com Ele para sempre. Eu não estou te prometendo nenhuma riqueza desse mundo, eu não estou te prometendo nenhuma bonança nesse mundo, porque Cristo nunca prometeu isso. Pelo contrário, disse há pouco e repito, Cristo disse: se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Dito isso, eu não estou dizendo que quem segue a Cristo tem que ser pobre, miserável, não pode ter nada na vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que essas coisas não podem ser o motivo da gente seguir a Cristo. Não é verdade? Porque se essas coisas forem o motivo, nós estamos seguindo a Cristo pelo motivo errado. Na verdade, nós não estamos seguindo a Cristo por coisa nenhuma. Então Cristo nunca diz que eles não sofreriam. Ele diz que eles não deveriam temer quando sofrerem. E essa distinção é fundamental para nós. O Evangelho não promete imunidade contra a dor. Nunca. O próprio Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Cristo prepara Esmirna para o sofrimento. E aqui existe graça. A igreja não é pega de surpresa. Quando a igreja, desde o primeiro século, irmãos, e até hoje, quando a igreja passa por perseguição, isso nunca foi e nunca será surpresa para a igreja, porque Cristo já nos adiantou isso nos evangelhos. Cristo disse: vocês serão perseguidos pelo meu nome, vocês serão odiados pelo meu nome, vocês perderão a vida pelo meu nome. Ele nos orientou, isso não é surpresa para nós. Mas o sofrimento não está fora do controle de Cristo. A provação não existe porque Deus perdeu o controle. Na verdade, Deus permite e limita a provação com um propósito eterno, de forjar os nossos caráteres. Veja o que diz em Jó, capítulo 1, verso 12. Vocês se lembram da história? Estava lá, Satanás andando sobre a terra, e aí Deus vai lá e dá uma cutucada em Jó. Está vendo lá, meu servo bom e fiel? E Satanás fala: também, você dá tudo para ele. O cara é rico, tem um monte de filho, que naquela época, quanto mais filhos você tivesse, mais rico você era. Era um sinal de fartura mesmo, de saúde, de uma família grande. Não é? E uma dessas ocasiões, no verso 12, o Senhor disse a Satanás assim: muito bem, tudo o que ele tem está no seu poder. Tudo o que ele tem está em seu poder. Somente não ponha a mão sobre ele. Olha aqui
O próprio Deus delimitando aqui até onde Satanás poderia ir. Até aqui você pode ir, daqui você não passa. Com um propósito eterno. Como já dizia Martinho Lutero, irmãos, o diabo é como um cão sarnento acorrentado. Ele late, ameaça, tenta, mas não pode ir além do limite que Deus soberanamente lhe permite. O sofrimento que nós passamos só vai até onde o nosso Deus quer. Satanás só age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Os 10 dias que nós vimos em Apocalipse 2:10 ecoam isso. A perseguição não é caos, na verdade ela é providência com limite e propósito. Eu já falei sobre isso e vou repetir. Vocês se lembram quando no Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os discípulos? Desculpe. E aí um deles se levanta, Pedro. E Pedro chama todo mundo para fora e fala: agora vamos lá pregar o evangelho. Foi isso que o Senhor mandou. O Senhor falou assim: espere até que venha. Ele veio, agora vamos. Por quê? Porque o Espírito Santo é que dá poder para pregar, não é isso? Vamos lá, vamos pregar. E aí Pedro se levanta e começa a pregar. E ele diz: vocês, irmãos, judeus, vocês colocaram Cristo na cruz. Esse Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo que vocês rejeitaram, Ele é o Messias, o Filho unigênito de Deus. E aquele povo sabia exatamente o que ele estava falando, porque eles já sabiam da promessa do Messias. E gente de todo lado, de tudo quanto é língua, eles não ouviram línguas estranhas, em Atos 2, eles não ouviram línguas estranhas, eles ouviram e entenderam em suas próprias línguas o que Pedro estava dizendo. E naquele dia houve 3.000 conversões. 3.000 foram adicionados à igreja. E a partir desse momento, a perseguição contra a igreja se torna ferrenha. E eles são presos, e eles dizem: você vai ser solto, mas não fale mais nesse nome. E Pedro sai e prega de novo. E vai preso de novo. Depois vão ser açoitados, e vocês não preguem mais sobre o caminho. E Pedro vai lá e prega de novo. Ou seja, a perseguição começou ali. Certo? E aí Deus, na sua providência, providenciou perseguição, justamente para cumprir o que ele tinha dito: vocês vão pregar em Judeia, Samaria, Jerusalém, e onde? Até os confins da terra. Se não houvesse perseguição, você acha mesmo que o evangelho tinha chegado até nós? Se Deus quisesse, se Cristo quisesse, ele ia dar um jeito. Mas o jeito que ele quis que chegasse foi através da perseguição. Eles se espalharam. Porque senão, eles teriam ficado no conforto do lar, concorda? Não, vamos pregar aqui para esse pessoal aqui, ó. Vamos converter esse povo tudo aqui. Mas não. Foi de propósito eterno que a igreja se espalhou em todos os cantos. Dali foi para o Oriente Médio, que hoje é o Oriente Médio, aí para a África, depois veio para a Europa, com as viagens de Paulo, da Europa para os Estados Unidos para o Brasil, e voltou para cá de novo. E nós estamos rodando, nós estamos por aí. 2000 anos depois, nós continuamos por aí. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, de maneira nenhuma. Né? Então Satanás, ele só age dentro dos limites que Deus estabelece. Deus estabeleceu que a igreja ia ser perseguida. Alguns irmãos morreram, infelizmente sim, mas para que o propósito de Cristo fosse cumprido, para que o evangelho fosse pregado. O primeiro mártir da igreja, Estevão, homem fiel, chegou perante todo mundo, perante o Sinédrio e perante os judeus da época, e pregou um sermão que veio lá de Gênesis até os evangelhos. Passou pelo Antigo Testamento inteiro, apontando para Cristo. Olha, vocês conhecem. Moisés falou sobre Cristo. Cristo estava no início, estava no Gênesis, estava no Êxodo, nos Salmos, nos profetas. E agora essa palavra se cumpriu. E ele foi morto a pedradas. Primeiro mártir da igreja.
Então, irmãos, nós sabemos que todas as coisas, disse Paulo, todas as coisas cooperam justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? E essas todas as coisas, não é as coisas que você quer não que sejam boas, viu? Deixa eu te avisar. Romanos 8, 28. Ou seja, a tribulação, a perseguição, o problema tem prazo. Mas Cristo é eterno. Ele é eterno. E Ele chama a sua igreja a uma fidelidade até a morte. Olha o chamado. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel enquanto for fácil. Não, não é isso que Ele diz. Seja fiel enquanto todos te aprovarem. Não, não é isso que Ele diz. Ele diz, seja fiel até a morte. Para Esmirna, isso poderia significar literalmente morrer. Para nós, talvez seja uma ameaça, não de morte física, mas o chamado é o mesmo. Fiéis quando houver custo, fiéis quando formos mal compreendidos, fiéis quando a cultura exigir algumas concessões, fiéis quando o coração quiser desistir, fiéis quando a pressão lá de fora quer esmagar o evangelho dentro da igreja. Irmãos, a frase parece meio que clichê, mas hoje o que nós temos visto não é a igreja sendo levada para o mundo, mas é o mundo sendo trazido para dentro da igreja. E nós precisamos permanecer fiéis. Quando eu olho para esses bancos vazios aqui na igreja, eu fico meio entristecido. Explico. Eu fico meio entristecido porque eu olho para os bancos e eu sei exatamente onde as pessoas estariam. E por que essas pessoas não estão aqui hoje? Esse é o meu entristecimento. Mas por outro lado eu me alegro. Porque a igreja, qualquer lugar do mundo que você for, a igreja que está se esvaziando é aquela que permanece firme e fiel ao evangelho. A igreja que está cheia de gente, fala o que as pessoas querem ouvir. A igreja que está cheia de... E eu não estou condenando a igreja grande, tá? Pelo amor de Deus. Que a igreja continue crescendo para a honra e glória do Senhor. Eu não estou condenando a igreja grande, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quanto mais fiel você... Ouça isso. Quanto mais fiel você for a Cristo, menos amigos você tem, menos gente ao seu redor você tem, e menos pessoas na igreja você tem. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque Cristo está vendo pelo que nós estamos passando. Amém? Então isso tem que ser encorajamento para nós. Claro que nós gostaríamos de ter a igreja cheia, e todo mundo ouvindo a palavra de Deus, todo mundo servindo, todo mundo... Claro. Mas entendam bem o que eu estou dizendo. Então para Esmirna, isso poderia ser literalmente perder a vida. Para nós, é mantermos fiéis ao evangelho. Até a morte. Até a morte. Nós não podemos entender esse chamado como puro esforço humano também, tá? Sabemos e insistimos que a perseverança dos santos é obra de Deus em nós, e não apenas obra nossa. A perseverança dos santos não é obra nossa, é obra de Deus em nós, e nós também trabalhamos nela, ficando firmes no Senhor. Estou persuadido, estou convencido, diz Paulo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, e essa boa obra que Paulo está dizendo é a obra da salvação, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até que ele volte. Amém? E aí essa obra vai estar completa. Judas, verso 24, porque só existe um capítulo. Judas, verso 24, diz, aquele que é poderoso, e não é o Judas que traiu Jesus, viu? A Marissa até fez assim, ó, Judas? Não é esse não, Marissa, é o outro.
Aquele que é poderoso para guardá-los sem queda e apresentá-los irrepreensíveis e cheios de alegria perante a sua glória. Esse é o nosso Cristo. Então o chamado seja fiel está dentro, está incluído na graça soberana de Deus, não fora dela. Somos chamados a perseverar. E Deus é quem nos sustenta na perseverança. E a promessa? A promessa é que Ele vai nos dar a coroa da vida. O mundo pode tirar bens, pode arruinar a nossa reputação, pode tirar a nossa liberdade e até a nossa vida. Mas o poder de tirar aquilo que Cristo dá, ninguém tem. Ninguém tem. Não seguimos a Cristo porque o caminho é fácil, irmãos. Seguimos porque Ele é digno de ser seguido. Seguimos porque Ele é santo, santo, santo e todo-poderoso. Seguimos porque Ele morreu em nosso lugar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não carregamos a cruz porque somos fortes. Carregamos a cruz porque Cristo nos sustenta. Que Ele nos sustenta. E Ele promete que a segunda morte, olha isso, Ele promete que a segunda morte não vencerá o seu povo. A carta fecha com uma promessa que é maior do que qualquer ameaça humana. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? Apocalipse responde, em Apocalipse 20:14. A segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. É o inferno. A primeira morte é a morte física, a morte do corpo, que é a realidade de todos nós. Ninguém aqui vai ser eterno, fisicamente falando. A segunda é o juízo final. É a separação eterna de Deus. Aqueles que estão em Cristo reinarão com Ele. Aqueles que estão longe, fora de Cristo, estarão ou serão jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E Cristo diz: vocês podem enfrentar a primeira morte por minha causa, mas a segunda morte jamais tocará em vocês. Jamais tocará em vocês. Quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, e não virá o juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O próprio Senhor Jesus falando isso. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida. A segunda morte não tem jurisdição sobre aquele que foi justificado por Cristo. O pior que o mundo pode fazer contra o crente não é o pior que existe. A pior coisa que o mundo pode fazer para o crente não é a pior coisa que existe. Em Mateus 10:28, Cristo diz: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O vencedor não é aquele que nunca sente medo. O vencedor não é aquele que nunca passa por problemas. O vencedor não é aquele que nunca que se pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Você pode perguntar. Se Deus vai te responder, já é outra conversa. Da maneira que a gente quer, né? Que às vezes a gente quer uma resposta lúcida, explícita, de preferência que um anjo desça e fale. Nem sempre é assim. Então o vencedor não é aquele que nunca sente medo, mas é aquele que permanece em Cristo apesar do medo. Não vence pela própria força, vence porque Cristo venceu primeiro. Cristo diz: seja fiel até a morte, é o mesmo que morreu em nosso lugar. Ele recebeu o juízo que nós merecíamos, mas Ele também ressuscitou e agora promete: vocês estarão comigo. Então a carta, irmãos, para Esmirna não é uma carta de pena. Não é uma carta onde Cristo está falando com a igreja: tadinho de vocês, vocês são tão bonzinhos. Não, não é isso que ele está dizendo. A carta a Esmirna não é uma carta de pena, é uma carta de coragem.
É uma carta onde Cristo está encorajando a sua igreja a permanecer firme, mesmo diante de todas as circunstâncias. Cristo não diz, coitado de você. Oh, e o povo, não é isso que Cristo está dizendo. Ele diz, eu conheço as suas aflições. Ele não diz, ele não diz, tenha calma. Ele diz, não tenha medo. Eu estou com vocês. Ele diz, seja fiel. Ele diz, eu te darei a coroa da vida. Permaneça fiel. Irmãos, talvez nós não saibamos e nós não vamos saber quais são as provas que virão à nossa direção. E cada um tem a sua, né? Talvez nesse país, nessa cidade, nas nossas famílias, nas culturas, sei lá. Mas nós sabemos quem fala conosco. É aquele que é o primeiro e o último. É aquele que morreu, mas vive para todo sempre. Ele morreu e tornou a viver, ele disse. Ele venceu a morte. Ele venceu a condenação que era para mim e para você. Ele tomou sobre si. Ele conhece as nossas aflições. Ele limita, ele coloca limite nas provações que nós passamos. Ele sustenta a nossa fé. E ele promete a coroa da vida. É nele que nós temos que confiar. Porque nele a segunda morte não nos tocará, diz a palavra. Portanto, sejamos fiéis. Fiéis quando for fácil e fiéis quando for difícil. Fiéis quando tudo vai bem e fiéis quando nada vai bem. Fiéis quando tudo corre de maneira mais esplendorosa possível e fiéis quando tudo está escuro e você não consegue enxergar a luz no final do túnel. Permaneça fiel. Fiéis quando formos pressionados, fiéis até o fim, porque o Cristo que venceu a morte é digno de toda a nossa vida. Porque se estamos em Cristo, a nossa vida pertence a Ele. É só Ele quem dá e é só Ele quem tira. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Jesus, como a Tua palavra mesmo disse, o Senhor é o primeiro e o último. O Senhor morreu e tornou a viver. E porque o Senhor vive, é que nós estamos de pé. Porque o Senhor vive, é que nós continuamos pregando e vivendo para o Senhor. Perdoa-nos quando nós medimos a riqueza da maneira que o mundo mede. Quando buscamos conforto mais do que a fidelidade. Quando o medo nos consome e nos faz calar diante dos outros. Senhor, fortalece-nos para permanecermos fiéis. Mas não pela nossa força, mas pela Tua graça que nos sustenta. O Senhor, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para os irmãos que, porventura, carregam pressões que as pessoas não veem, da família, da cultura, do trabalho, da escola, que essa carta seja palavra viva hoje. Eu conheço o que você tem passado. Não tenha medo. Seja fiel. Fiel até a morte. E para aquele que ainda, porventura, não conhece a Cristo, que você possa saber que o Rei não te chama para destruição, Ele te chama para a vida e vida eterna. Há uma coroa, a coroa da vida, que está reservada para aqueles que estão nele. E Ele, somente Ele, é o único pelo qual podemos ser salvos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é no nome dEle, no nome todo poderoso do Senhor Jesus é que nós oramos.
Amém. Amém.